Pronto, e aí? Bom, bora lá então, vamos começar aqui nosso desafio do Guardião. Tem muita coisa aí para compartilhar com vocês e eu quero já começar aqui mostrando para vocês uma novidade, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Não sei se o áudio vai passar. Vou passar agora, depois eu passo mais à frente de novo, mas para vocês conhecerem. Esse fim de semana, ó, a gente estava lá em Belo Horizonte, na comunidade lá chama Borba Gato, pessoal da Lagoinha, e eles fizeram esse vídeo aqui, queria mostrar, começar esse nosso encontro aqui, mostrando isso aqui para vocês, porque é isso aqui que vocês vão vivenciar na casa de vocês, no ministério de vocês, na igreja de vocês, né? Então, curte aí para ver o que a gente está entrando, né? O que a gente está entrando. Fala, Fernando. Estava conversando com o pastor de famílias agora, acabei de falar com ele, ele já quer fazer um acampamento e a gente levar isso que a gente fez aí em setembro, 3 dias. Eu quero ir! Bora! Bora! Top! Tá ligado na terra, só bora. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que foi lá, nessa comunidade lá, foi incrível. É isso que a gente faz, povo. É isso que a gente faz. É isso que nós somos, né? Nós somos justamente esse lugar aí. Nós construímos jogos para impactar a próxima geração com a presença e com a palavra. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela aqui do iPad, porque eu, como todo bom professor, preciso de um quadro. Então eu queria que você pegasse aí papel, caneta, porque eu vou entregar para vocês aqui muito conteúdo, né, para que vocês possam começar essa jornada aí com a tua galera aí, beleza? Então, só para eu saber que você está me ouvindo, saber que você está preparado, manda um joinha aí, um coraçãozinho, uma reação, manda no chat aí para mim também, da onde você é, escreve aqui no chat, da onde você é, qual que é a sua cidade, qual que é a sua igreja, né? Para a gente saber aí de onde vocês estão aí nos assistindo, né? Nós temos pessoas aí de várias partes do Brasil que estão nos acompanhando aí nessa jornada, né? De jogos, palavra, presença, ó, Brasília, Nova Vida. Legal, eu estou em Brasília, viu? Qual que é o seu nome? Coxinha de flango. E o que está escrito aqui é isso, Isaac. Fala, Isaac. Bom, eu estou aqui... neste momento, eu sou de Brasília, né? Estou aqui no Lago Norte. Então, a gente pode marcar de tomar um café, coxinha de flango. Vai ser uma honra aí poder compartilhar com você aí na sua igreja também, né? Como que a gente pode trabalhar com jogos aí. Palmas, Tocantins, Juscelino, Santos, da Igreja Aliança Bíblica. Seja bem-vinda, Cláudia. Tere Espiás, de Camboriú e MPD. Nação Madureira. Alexandre Nel, do Rio de Janeiro, São Conrado Rocinha. Sem problema, Alclícia. Vai ficar disponível por 24 horas. Assim que acabar aqui, eu vou subir para o YouTube, mando o link lá no grupo, tá? E aí vocês podem assistir. A Nelma, que é lá de Piraí também, provavelmente também lá da Cadevre, né? Sirlene de Volta Redonda, da Cadevre também, Madureira. Show de bola, galera. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso conteúdo da noite. A gente vai falar sobre... Primeiro, vamos falar sobre como transformar a identidade, né? E aí eu vou fazer alguns desenhos aqui. Eu queria que você entendesse que eu não sou o melhor desenhista, tá? Então, você não se preocupe em estar perfeito, não, tá? Então vamos lá. Isso aqui é o cérebro humano, gente. O cérebro humano,
E aí a gente vai falar um pouco de identidade, né? O cérebro humano, ele tem o que a gente chama de sistemas, tá? Então, o sistema número 1 é o amor, o sistema número 2 é o medo. Eu vou colocar aqui com outras cores para você identificar e gravar melhor, tá? Então, aqui, medo, né? E amor. Vou botar aqui até com outra caneta um pouco mais forte. Medo e amor. É assim que o cérebro funciona, né? Então, você pode... Gente, eu não sei se é a minha resolução ou se é a de vocês. Só me dá um joinha aí. Vocês estão conseguindo enxergar direito aí porque para mim está bem embaçado aqui a imagem. Eu não sei se sou eu ou se... Mas vocês estão vendo bem, né? A minha escrita não está embaçado não, né? Beleza. Então, olha só, como é que funciona os dois sistemas, né? O amor, ele sempre vai gerar 3 consequências, porque ele preenche esses 3 lugares que o Senhor colocou em nós, né? Ser amado, ser aprovado e ser aceito. O seu cérebro e o seu coração, ele sempre vai buscar essas 3 coisas, porque foi Deus quem colocou isso em nós, né? Por que ele colocou isso em nós? Porque só ele pode saciar essa nossa sede, a nossa fome, né? Por esse amor, por essa aprovação, por essa aceitação. Quando a gente fala de identidade, gente, a gente precisa lembrar o seguinte, que o cérebro, ele aprende o tempo todo, né? Ele aprende nesses 2 sistemas e ele toma decisões com base nesses 2 sistemas. E o grande lance é que o inimigo, ele vai sempre atuar para travar esse cérebro no cumprimento da resposta que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa geração. Então, o Senhor nos enviou à terra como sementes, com uma resposta da parte dele, para entregar essa resposta à nossa geração. O ponto é que o nosso cérebro, ele pode estar travado ou no amor ou no medo. Ele pode estar usando uma ferramenta ou outra para aprender e para tomar decisões, tá? E esse é o grande problema. A gente chama que esse lado de cá, né, o lado do medo, ele é o que a gente chama de o lado das trevas, dos sofismas, das mentiras. É o que a gente chama de padrão do mundo, né? Já no amor, né? No amor a gente está falando aqui da verdade, a gente está falando da palavra, a gente está falando dos princípios. E esse aqui é o padrão do céu. É o padrão de Deus, né? Entenda que a palavra diz justamente sobre esses 2 sistemas, dizendo que um não combina com o outro, tá? Um não combina com o outro, né? Esse amor aqui, quando a gente fala amor aqui, gente, não é o sentimento amor, tá? Mas a decisão, né? É aquele amor verbo. E a gente precisa estabelecer e começar a construir uma visão acerca... Deixa eu melhorar esse cérebro aqui, né? Para não parecer, para quem entrou depois, não saber o que é, né? Vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é um cérebro. Para ficar mais claro, né? Isso aqui é um cérebro. E aí esse cérebro, ele vai aprendendo as coisas, tá? Yuri, o que isso tudo tem a ver com identidade? É porque o nosso cérebro, ele é programado do 0 aos 12 anos. Por isso que a palavra vai dizer, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele. A gente programa o cérebro da próxima geração, dos nossos filhos, do 0 aos 12 anos. E aí essa programação define se ele vai usar o sistema do amor ou o sistema do medo. O que é esse sistema do medo? Lembra que eu falei que é o lugar de trevas? O que a gente chama de trevas, gente, é o lugar de escuridão, do desconhecimento, né? Do desconhecido, ou daquilo que é um sofisma. O que são sofismas? São fortalezas da mente, né? São coisas que nós aprendemos ao longo do caminho. Não são verdade. Eles não são verdade. Só que a gente aprendeu como verdades. E aí isso faz a gente tomar decisões com base nessas mentiras, nesses sofismas, tá? Então, nós realmente precisamos criar um mecanismo de esquadrinhar esse lugar, de esquadrinhar esse padrão.
Como diz a própria palavra, não vos conformeis com o padrão do mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Oi, Adassa, muito bom te ver. Então, é muito importante, gente, vocês aprenderem a discernir, né? Aprenderem a discernir esse padrão do mundo que está em nós. A gente precisa aprender a trazer luz sobre as trevas. E aí descobrir quais são as trevas, descobrir qual é a verdade e substituir a verdade. A identidade, gente, quando a gente fala de identidade, eu vou fazer um outro desenho aqui para vocês entenderem aqui como funciona esse processo de criação de uma identidade, né? A gente está falando que a identidade é a base do ser humano, né? Nós somos formados geralmente em 3 níveis, tá? Né? Nossa identidade, nossa capacidade, que é o comportamento, e o nosso merecimento, tá? Quando a gente fala desses 3 níveis, aqui é o ser, na base, aqui é o fazer, que é o meio da pirâmide, aqui é o ter, ou o querer. Beleza? O que acontece? No nosso país, culturalmente falando, nós somos formados principalmente nesse lugar aqui e depois nesse lugar aqui. Então, geralmente, eu vou pintar aqui de vermelho, ó, geralmente, nós somos levados a olhar só para esses 2 lugares aqui. Né? Vou até fazer o diferente. Como aqui nesse lugar aqui está o medo, eu vou colocar aqui nesse lugar a mesma cor, tá? Então, aqui, ó, o medo. O medo está nesses 2 lugares aqui. Yuri, como assim? Vou dar um exemplo claro para vocês. Já eu dou esse exemplo, tá? Agora, quando a gente fala no padrão do céu, o padrão do céu está baseado nesse lugar aqui. Só que culturalmente, gente, na nossa cultura brasileira, a identidade ela é colocada de lado. Veja que o que as pessoas falam do nosso país, né? Nós somos um povo alegre, nós somos o país do carnaval, o país do futebol. Olha só a nossa identidade, o quão disfuncional ela é, né? Isso tudo é formado na nossa infância, quando as pessoas dizem que nós somos uma nota. Lá na escola, né? O melhor aluno é o que tira. Ele tem a melhor nota e é o que, de forma comportamental, ele se comporta melhor, ele é mais obediente, né? A gente não fortalece uma visão de identidade, a gente fortalece uma visão de competência e a gente fortalece uma visão de conquista. E aí a gente buga o cérebro humano. A gente buga dizendo para ele que ele é uma nota. E quando ele não tem uma nota, ou quando ele não é obediente, por exemplo, ele não serve. Então a gente volta aqui para o cérebro e leva o cérebro dele para qual lugar? Para esse lugar aqui do medo. A gente trava o cérebro dele nesse sistema do medo. Porque ele vai ficar com medo de quê? De não ser amado, vou aumentar aqui, ó. De não ser amado, de não ser aprovado e de não ser aceito. Agora, gente, eu vou apagar esse negócio aqui, porque eu tô achando ele muito feio. Deixa eu fazer direito aqui, que eu passei por cima, ficou horrível. Pronto, agora ficou bonitinho. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo também. Fazer o trem direito. Vamos lá. Medo. Tá? Então, o nosso cérebro estava justamente aqui, ó, porque isso aqui é automático para qualquer ser humano. O seu filho, seu adolescente na igreja, o que ele quer? Ser amado, aceito e aprovado. Você, como um profissional de mercado, na sua empresa, você quer ser amado, aceito e aprovado. Eu sou um vendedor, eu quero ser amado pelo meu cliente, eu quero ser aprovado pelo meu chefe e eu quero ser aceito pelos meus colegas. Isso é inerente ao ser humano porque Deus colocou isso em nós. E sabe por que ele colocou esse desejo em nós? Porque ele é o único capaz de nos amar, nos aprovar e nos aceitar com uma ação só, com a declaração do amor dele. Jesus morreu na cruz e lá ele te amou, te aceitou e te aprovou. E toda vez que você não se sentir amado, aceito e aprovado, o que você tem que fazer? Lembrar de Jesus na cruz.
Lembrar de Jesus na cruz, porque ele lá na cruz já te amou, te aceitou, te aprovou. Só que no nosso sistema, na nossa cultura, o que que a gente faz? Não, você é o que você tem e você é o que você faz, mas você não é o que você é. Como assim você não é o que você é? Basta você pegar a Bíblia, tá? Entenda o seguinte, tudo que a gente fala, a nossa base é essa aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso fundamento. Não existe outro fundamento no desafio do guardião, não existe outro fundamento na comunidade de guardiões, não existe outro fundamento na Ordem do Farol, não existe outro fundamento na Escola das Inteligências, não existe outro fundamento nos Pequenos Visionários, que é o nosso jogo de empreendedorismo. Não tem outro fundamento. Isso aqui é o fundamento. O seu filho precisa de presença e palavra. Ele precisa de um relacionamento com a palavra. O problema é que a gente sempre olha para esse lugar de comportamento, né? A gente sempre olha para esse lugar daquilo que ele conquistou, mas eu quero te fazer um convite hoje a mudar esse padrão do mundo e ir para o padrão do céu. Qual que é o padrão do céu? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus chamou Judas de amigo quando Judas estava entregando Jesus. E a diferença é que amigo é a palavra escrita sobre Judas no trono da graça. Pedro recebe uma palavra, né? Está escrito lá em Mateus, recebe uma palavra de Jesus dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Logo após Pedro reconheceu o que em Jesus? O poder de Jesus? Os milagres de Jesus? Não. Logo após Pedro reconhecer, sabe o quê? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção. Vou fazer outro desenho aqui, ó. O Cristo, Filho do Deus vivo. Presta atenção. Cristo fala de um destino. Filho do Deus vivo fala de uma identidade. Aqui em nenhum momento você vai ver Pedro falando sobre Jesus na expectativa ou na perspectiva de um ter e querer e de uma capacidade. Pedro não reconheceu isso em Jesus. Pedro reconheceu em Jesus a identidade daquele Jesus. Qual que é a identidade daquele Jesus? Filho do Deus vivo, Cristo. Porque Jesus tinha vários com esse nome, era um nome comum para aquela época. Então, entenda que a identidade, ela está ligada a um atributo de Deus. A identidade, ela sempre vai estar ligada, vou colocar de verde aqui, tá? Ela sempre vai estar ligada a um quem, num, onde. Como assim um quem, num, onde, Yuri? Essas são as duas variáveis que o reino trabalha. O mundo trabalha com o quê, gente? O mundo trabalha com o quê e o como. Como assim, Yuri? Tá aqui, ó. Como e o quê. O céu, sabe como o céu trabalha? Ele trabalha com duas variáveis. Onde e quem. Yuri, onde você viu isso? Em vários lugares na Bíblia. Vou te dar alguns exemplos, né? Deus dá uma ordem para Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Saia da sua terra onde, da sua parentela quem, para uma terra que eu te mostrarei onde. Deus volta, vai lá no jardim, depois do pecado. Né? O que Deus pergunta? O que você fez? Como você fez? Não. Ele pergunta onde estás e quem disse que estava nu. Então, entenda que o reino sempre vai trabalhar com essas duas variáveis, onde e quem. Você quer transformar a identidade do seu filho, pare de falar com ele sobre o que ele tem, ou o que ele merece, ou o que ele faz, comportamento. Comece a falar sobre ele, sobre quem ele é na opinião de Deus. Sabe qual é a parte difícil, gente? É acessar o que ele é em Deus. Porque você precisa gastar tempo com Deus para que Deus diga a você quem ele é. E quando você descobrir essa palavra, você muda o comportamento e muda o que ele conquista, o que ele tem, o que ele quer. Então, pare de falar sobre
capacidade. Comece a falar e pare de falar sobre o que ele quer, o que ele gosta. Comece a declarar o onde e o quem. Ele carrega uma resposta para a geração dele. Yuri, mas onde é que você viu essa questão dos 3 níveis? É só você pegar aquela passagem de Jesus depois do deserto, onde ele é tentado por Satanás. O inimigo, gente, ele vai querer roubar do seu filho, da próxima geração e de você esses 3 níveis. Ele vai querer implantar nesses 3 níveis uma visão do mundo e não uma visão do céu. Como assim, Yuri? Vamos lá. Se tu és filho de Deus, identidade, transforma, capacidade, pedras em pães, merecimento. Por quê? Porque Jesus estava com fome. A palavra diz que ele estava com fome. Ele ficou 40 dias no deserto. E aí Jesus teve fome. E aí o inimigo ainda vem com outro nível, né? Ele vem com outro nível de enfrentamento. Ele primeiro vai trabalhar, vou voltar aqui no nosso primeiro ponto. O que o amor gera em nós? O que o amor gera em nós? Ele gera uma visão do que a gente chama de 3 P's do Pai. Como assim os 3 P's do Pai? Deus te protege, te promove. Deixa eu botar de outra forma aqui, vai ficar melhor para vocês. Proteção, provisão e promoção. Esses são os 3 P's do Pai. Deus te protege, te promove e aprovisiona a sua vida. Só que o que acontece? Vamos lá de novo para a tentação no deserto? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele está fazendo? Ele está falando sobre provisão, está questionando a identidade de Deus de provedor. Aí no segundo, o que ele fala? Ele fala sobre se jogar do alto. E ele ainda usa a palavra. Ele fala, e Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em segurança. O que ele está provando em Jesus? Esse conhecimento da identidade de Deus em Jesus. Ele está falando sobre proteção. E na terceira, ele fala, se prostrado me adorares. Ele está falando sobre promoção. Ou seja, se você se prostrar, eu te promovo. Eu te levo a um outro lugar, eu te levo a um outro nível. Você vai dominar sobre todas essas coisas que eu estou te mostrando. Então, o inimigo ele vai testar o seu filho nesses 3 lugares. Se ele não tiver conhecimento de quem Deus é e que Deus é protetor, provedor e promotor, sabe o que vai acontecer? Ele vai se vender por essa proposta. Então, trabalhar a identidade do teu filho, do teu aluno, do teu adolescente, do liderado aí que está com você, é essencial para que quando o inimigo tentar ele nesses 3 lugares, ser amado, aceito e aprovado, ele não caia na mentira, na confusão e na dúvida que o inimigo vai gerar nele. Essas são as 3 ferramentas que o inimigo usa: dúvida, confusão e mentira. Mas isso a gente fala lá para quem é guardião, lá dentro da nossa comunidade. Para quem já é guardião, né? Quem já faz parte da nossa comunidade de guardião, falar nisso, quinta-feira agora, gente, quem está aqui, que é guardião, quinta-feira agora, 20 horas, a gente vai estar junto, hein? A gente vai estar junto. E quem fizer parte desse projeto a partir de hoje, quinta-feira à noite, já tem um encontro comigo. Aí já é encontro de mentoria. Aí já é mergulhar profundo nesse mundo de jogos, palavra e como trabalhar a identidade forte, né? Ali com a próxima geração, tá? Então, quando a gente fala aqui desses 3 níveis, veja que o inimigo está trabalhando sempre nesses 3 níveis, sempre para questionar a identidade de Deus, sempre para questionar aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. E ele vai fazer como, Yuri? Ele vai jogar você para esse lugar aqui. Ele vai tentar travar o seu cérebro nesse lugar do medo. Yuri, o que acontece quando ele trava aqui no lugar do medo? Ele gera 3 coisas em você. Vou escrever aqui, paralisia, fuga e agressividade.
Então, quando você identificar essas 3 características aqui em alguém ou em alguma área da sua vida, saiba que essa área está sob o domínio do medo. E aí você precisa aprender a lidar com cada um desses 3 lugares. É isso que o inimigo faz, gente. Quando ele trava o seu cérebro no lugar do medo, ele vai gerar paralisia, ele vai gerar fuga, ele vai gerar agressividade. Yuri, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. O que é a paralisia, gente? Aquela área não cresce, ela fica parada. Você se esforça, mas não adianta. Ela não avança, né? Fuga, você nem quer falar sobre o assunto. Você não quer nem saber, né? Por exemplo, você foi magoado aí por alguém e você não quer nem falar com essa pessoa. Você está fugindo. Você está com medo. Seu cérebro está no lugar do medo e o inimigo está parando você aí. E aqui vai um ponto muito importante para todo mundo aqui saber. A palavra diz que quando você não perdoa, existe uma coisa chamada verdugos, que são carcereiros. Você fica aprisionado por carcereiros. Então, perdoe, como nosso Jesus disse, 70 vezes 7 por dia, meu brother. Yuri, mas você não sabe o que aconteceu comigo, meu irmão, meu pastor, meu líder, me magoou, me traiu. Deixa eu te falar, o Senhor está trabalhando em você, para arrancar de você todo medo. Então é melhor, muito melhor que você seja ferido dentro do que fora, porque fora você não vai encontrar pessoas com o coração quebrantado para te pedir perdão, te perdoar. Mas aqui você vai encontrar isso. Aqui onde? Na igreja, entre seus irmãos. Então comece a pensar nisso. O Senhor está te preparando, mas você não pode parar. O inimigo pode estar te paralisando nisso. O inimigo pode estar fazendo você fugir para que você não vá para o lugar que o Senhor tem para você. E por último, a última característica, a agressividade. Não, nem fala comigo sobre isso, não quero nem saber. Já fica nervoso, já começa a soltar palavras, já começa a murmurar, e aí a gente sabe que o cérebro está nesse lugar. O seu adolescente, o seu jovem, o seu filho, né? Olhe para essas características aqui, ó. Ele só está com medo. Yuri, ele está com medo de quê? Ele está com medo disso aqui, ó. De não ser amado, de não ser aprovado, de não ser aceito. Ele não aprendeu que Jesus já morreu na cruz, e isso basta para ele ser amado, aprovado e aceito. Que Deus é provedor, promotor e protetor dele. Então, é assim que a gente começa a transformar a identidade. Para de falar do que ele faz, para de falar do que ele quer ou do que ele tem e começa a falar de quem ele é. Começa a declarar para Deus quem Deus é. Porque é assim que você descobre quem você é. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele entrega para Pedro? O que Jesus entrega para Pedro? Pedro, da mesma maneira, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Então, Pedro, ao declarar quem Jesus é, recebe de volta uma visão. Qual visão? Uma visão de identidade e destino. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está dizendo o quê? Uma visão de destino e uma visão de identidade. Esse é o propósito de Pedro. Só que entenda que Pedro não vive essa visão de identidade. E olha que ele andava com Jesus. Ele vai viver essa visão de identidade e destino depois que Jesus ressuscita e fala, Pedro, primeiro ele fala, né, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu voltei. O comportamento, olha aqui para o quadro, ó, o comportamento de Pedro era reprovável. O que Pedro queria ou tinha era reprovável, mas Jesus falou, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu voltei, porque Jesus continuava olhando para a identidade de Pedro, para quem Pedro era, para a palavra que Pedro carrega para a geração dele. E aí, quando que Pedro começa a viver essa identidade, gente? Quando Jesus pergunta para ele o quê? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles com os quais eu vou enviar você e para você. Ou seja, esse era o quem de Pedro. Quando você assumir o quem você é e para quem você foi enviado nesse lugar, para esse quem,
você estará sendo Cristo na terra. Carta viva, como diz Paulo. Então, para transformar a identidade, você não pode mais ficar falando sobre comportamento, muito menos sobre conquistas, sobre o ter, sobre o querer ou sobre o fazer. Você tem que começar a acessar esse lugar aqui de ser. Yuri, como eu faço isso? Vou voltar para o nosso cérebro aqui, ó. Nosso cérebro, ele aprende de duas maneiras. Vou fazer aqui de outra cor. Ele aprende de duas maneiras. A primeira maneira é por repetição. Tem que repetir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E a segunda maneira é sobre inculcar emocional. Como assim? Inculcar emocional. Uma experiência. O cérebro cria uma sinapse neural de médio e longo prazo. Então, vou desenhar aqui uma sinapse neural de médio e longo prazo por uma experiência e uma sinapse neural de médio e longo prazo por inculcar emocional. Então, quanto mais repete, mais o cérebro aprende. Ou então, numa experiência que gera uma sinapse, vou anotar aqui embaixo. Sinapse neural de médio e longo prazo, tá? Para você formar, gente, uma sinapse neural de médio e longo prazo por repetição, você precisa de 3 ciclos de 6 semanas, ou seja, 18 semanas repetindo. Yuri, de onde você tirou essa doideira? Essa doideira tá uma pesquisa de 30 anos da Caroline Leaf, que é nossa irmã na fé. Se você quiser ler o livro Ative Seu Cérebro, ela fala sobre essa pesquisa lá, tá? Ela fez uma pesquisa durante 30 anos para descobrir quanto tempo demora para formar uma sinapse neural por repetição, ok? Então, essa aqui é por repetição. Yuri, o inculcar emocional. Quanto tempo? Uma vez só. Um acidente, um abandono, um evento, né? É uma experiência, tá? Uma vez só já forma a sinapse neural de médio e longo prazo. Gera uma memória, tá bom? Yuri, então como que eu trabalho a identidade? Primeiro jeito, repetindo. Segundo jeito, contando com o agir e o mover de Deus para transformar, para criar uma sinapse neural de médio e longo prazo. Deixa eu te contar uma história para você entender como isso funciona. Aos 9 anos de idade, meus pais me esqueceram na escola. E eles foram me buscar, depois de algum tempo, e aquilo foi muito emocionante para mim, porque eu fiquei com muito medo. Eu era pequeno, eu tinha 9 anos. E quando eu cheguei em casa, toda a minha família estava lá, os meus primos, meus tios, tias, meus irmãos, todo mundo. O único da família que não estava era eu. Então, naquele momento, entrou no meu cérebro uma sinapse neural, formou no meu cérebro uma sinapse neural de médio e longo prazo, que dizia, com base no medo, uma coisa. Sabe qual era essa coisa? Você não presta. Ninguém aqui lembrou que você não estava aqui. Isso formou em mim um conhecimento, uma memória, por conta do inculcar emocional. Mas, mesmo que os meus pais repetissem, que eu era amado, aceito e aprovado, esse impacto emocional ele era muito mais forte do que a repetição. E isso me fez quebrar 6 vezes. Olha que doideira. Um fato de eu ser esquecido na escola, quando eu chegar em casa, ver toda a minha família ali, ninguém lembrar que eu estava esquecido, ninguém lembrar que eu não estava lá, gerou em mim uma sinapse neural de médio e longo prazo e fez com que eu quebrasse 6 vezes, gente. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, repetir. Repetir quem o seu filho é, quem o seu adolescente é, quem o seu aluno é. Mas a gente vai repetir o quê, gente? Não aquilo que a gente vê, mas aquilo que sai da boca de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, nós precisamos pegar a palavra que sai da boca de Deus sobre a próxima geração e declarar para ela quem ela é. Porque é isso que o coração dela anseia. E aí ela vai saber que ela foi amada, aceita e aprovada lá na cruz por Jesus. E aí isso vai gerar nela a consciência de que Deus é protetor, provedor e promotor da vida dela. Da vida emocional, da vida espiritual, da vida material, da vida profissional, da vida financeira. Que ele não precisa depender de uma profissão para ter sucesso, para se sentir amado, aceito e aprovado. Isso vai mudar o modelo mental dele, ao invés de ir para o modelo de paralisia, fuga e agressividade, que é o modelo do medo, que é o padrão do mundo, ele vai para o modelo do amor, do céu, onde ele sabe que ele foi aceito, amado e aprovado. Isso muda o jogo, gente. Isso muda o comportamento. Você para de brigar com o comportamento. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que talvez nem a Cida saiba, que estava com a gente nesse fim de semana todo. O Fernando, acho que eu comentei com ele. Nós fizemos um trabalho nesse fim de semana. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Não vou mostrar a foto não, para não expor a pessoa, tá? A gente reuniu, acho que foram 19 famílias de tarde e, se eu não me engano, 29 famílias à noite, lá na ACEP. Né? Depois, se o Fernando quiser falar um pouco sobre a ACEP aí, daqui a pouco eu chamo ele aí, se ele puder. E quando eu ministrei a palavra para os pais, foi só com os pais nesse momento, foram 10 minutos com os pais, e depois a gente foi jogar, e a gente jogou acho que quase 4 horas de jogo. Olha que loucura. Você já imaginou você conseguir ficar quase 4 horas com pai, mãe, filho, adolescente jogando e mergulhando eles na presença e na palavra? É isso que a gente consegue fazer e é isso que vocês vão conseguir fazer, porque eu quero ensinar como que a gente faz isso e por que a gente faz isso. É o nosso propósito de fazer isso. E aí, quando eu terminei a palavra de 10 minutos, mais ou menos, essa senhora, ela deve ter entre 60 e 70 anos, chegou para mim e perguntou, fez a seguinte pergunta: Yuri, é possível fazer isso, ministrar dessa forma para um filho de 50 anos? Porque eu tenho um filho de 50 anos e ele não fala comigo. Ele mora na minha casa, ele dorme na minha casa, mas ele não fala comigo. E eu falei para ela o seguinte: é totalmente possível, porque o seu filho anseia por entregar o coração dele para você. O que você precisa fazer? Você precisa descobrir a palavra que há sobre o seu filho no trono da graça. E se você descobrir essa palavra, você só precisa dizer para ele quem ele é. Só isso, mais nada. E aí ela foi jogar com a neta. E aí eles jogaram com a neta e ganharam o jogo. Eles ganharam, na noite lá, elas ganharam o jogo. Eu diria que ela é um improvável, gente. Ela é um improvável, porque nem tecnologia ela sabia mexer. Ela falou, eu não sei mexer nessas coisas, não. Falei, tenha calma, sua neta vai te ajudar e vai te ensinar. E elas jogaram juntas. Imagina uma senhora de 60, 70 anos jogando um jogo praticamente dentro da igreja, porque é no mesmo prédio, correndo de um lado para o outro, gente. 60, 70 anos, com a neta. E aí, acabou a noite lá, ela foi embora para casa, e no outro dia ela voltou. E aí ela foi falar comigo, ela falou, Yuri, você não sabe o que aconteceu ontem à noite. Eu falei, então, por favor, me conte. Ela falou o seguinte, eu cheguei em casa, quando eu estava chegando em casa, o meu filho chegou. E aí ele parou do carro, desceu do carro e falou assim, oi mãe, tudo bem? E aí ela falou, tudo. Perceba, tinha anos que ele não falava com ela. E aí ele virou para ela e falou assim, olha, eu trouxe um refrigerante aqui para a gente tomar junto, você quer? Ou seja, quando ela, como mãe, como autoridade, se colocou em posição de resolver o problema com base na identidade, o Senhor já foi lá e já mudou todo o panorama. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem uma estratégia, gente. A gente tem uma ferramenta poderosa do céu. E eu não tenho dúvida que o Senhor, ele faz milagre. Porque é isso que a palavra dele diz. Você só precisa se posicionar em Cristo para transformar a vida da sua família. Quantas famílias, quantos adolescentes, pré-adolescentes falaram para a gente nesse último fim de semana, dizendo, cara, que incrível, meu pai está jogando comigo, minha mãe está jogando comigo, minha família está jogando comigo. Gente, o jogo é só um detalhe. A gente só quer devolver tempo de presença e de palavra. Só que a gente precisa usar uma estratégia, uma ferramenta do céu.
E eu preciso aprender que o jogo vai me ajudar a comunicar por repetição e gerar experiências com a palavra em família. Esse é o nosso propósito. É te ajudar a inculcar na mente do seu filho, do seu aluno, quem ele é por repetição e por experiências. Foi o que a gente viveu esse fim de semana inteiro. Simplesmente jogando junto. Jogando junto. Só que, às vezes você não tem a ferramenta, às vezes você não tem o conhecimento, e a gente vai disponibilizar essas ferramentas para vocês, né? Para que vocês possam ter ferramentas do céu aí. Então, entenda que para a gente mudar a identidade, para a gente resumir aqui essa primeira parte, eu já estou acabando. Para a gente resumir, como é que eu resumiria? Foca aqui, ó, onde e quem. Foca nessa base aqui, ó. Esquece isso. Fala só sobre isso aqui, ó. Muda o sistema. Não deixa o inimigo roubar isso aqui, porque é isso que ele quer roubar. Ele quer roubar isso aqui. Quando a gente falou quando a gente falou de Jesus, né? Essa é a prova de que o inimigo vai usar a estratégia que ele usou com Jesus para roubar esses 3 níveis e para roubar essas 3 identidades de Deus, para roubar essa visão de Jesus, né? E para levar o nosso cérebro para esse lugar aqui, ó, do mundo, do medo, da paralisia, da fuga e da agressividade. Se tem alguma área da sua vida que está paralisada, que você está agressivo e que você está fugindo, saiba que o seu cérebro está no lugar do medo. Yuri, como eu resolvo isso? Dê nome para o medo. Eu estou com medo de quê? Anota. Estou com medo de quê? Anota. Dá nome para ele. Aí você vem aqui, ó, na palavra, descobre uma palavra, porque essa aqui é a verdade, descobre uma palavra e substitui por repetição e conta que o Espírito Santo vai fazer uma transformação imediata por inculcar emocional. Um dos nossos propósitos aqui, gente, é cumprir duas passagens. Malaquias 4, 5, 6, capítulo 4, versículos 5 e 6, e cumprir Deuteronômio 6, de 1 a 9. Depois vocês dão uma lida lá, para vocês entenderem quais são as bases do nosso propósito, né? Converter coração de pais aos filhos e filhos aos pais e te entregar ferramentas para que você possa pregar no caminho, nos umbrais das portas, no levantar, no deitar, no comer, em todo o tempo, para a próxima geração saber quem Deus é. Então, entenda que para a gente fazer essa mudança, essa transformação no cérebro, a gente precisa usar esses mecanismos, né? Lembrando também que o cérebro, ele usa 3 ferramentas para aprender, tá? Eu não ia falar isso não, mas já que eu lembrei aqui, vou falar com vocês, né? Yuri, quais são as 3 ferramentas? Vou anotar aqui, ó. Visão, audição e sinestesia. Deixa eu passar esse negocinho aqui um pouquinho mais para baixo. Tá? Essas são as 3 ferramentas, né? Isso aqui são ferramentas. Deixa eu anotar aqui do lado, porque quem pegar o material depois vai saber, né? Ferramentas. Tá bom? Yuri, como assim ferramentas? Tudo que o seu cérebro vê, tudo que ele ouve, tudo que ele pensa e sente, sinestesia, né? Gera um aprendizado. Mas sabe o que a palavra diz, gente? Olha o tanto de coisa que a palavra diz aqui, ó. No amor não há medo. Antes, a verdade, o amor, o perfeito amor, que é a verdade, Cristo, lança fora todo medo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui eu já mostrei para vocês que está lá na passagem de Jesus. Aqui é a cruz, Jesus na cruz, né? Aqui tem outra palavra escondida, outro tesouro escondido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente imaginou, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nada do que você viveu na sua vida inteira, que o seu olho viu, seu ouvido ouviu, sua mente imaginou e penetrou no seu coração, se compara com as verdades de Deus estabelecidas no céu para você. Porque tudo isso que seu olho viu, seu ouvido ouviu, sua mente imaginou e penetrou no seu coração tem a ver com o que o mundo diz. Mas aquilo que Deus tem preparado para você no céu não se compara a isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra.
né? Ou seja, ouvir, 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 ouvir. Lembra o seguinte, gente, que esse versículo diz, a fé vem pelo ouvir. Qualquer coisa que você ouve, audição, gera fé. Agora, quando você submete aquilo que você ouviu pela palavra, aí gera fé no que é verdadeiro, no que é puro, no que é santo, no que é amável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que, gente? A verdade do céu, não a verdade do mundo. Então, essa palavra, gente, é para transformar a identidade. Isso vai mudar a capacidade, o comportamento, que vai mudar as conquistas que os seus filhos têm e que vocês têm. Por que jogo, gente? Porque jogo, tecnologia, é a linguagem da próxima geração. Então, entenda o seguinte, quando a gente usa jogo, eu consigo entregar para você 4 pilares, tá? Anota aí. Eu falei que era muito conteúdo, gente. É bastante conteúdo. Então, anota aí. O que que a gente gera? Uma coisa chamada flow. Tá? O que que é o flow, Yuri? Flow é um estado de foco total, de concentração total. Beleza? O que que são essas 4 coisas? O que que é o flow, Yuri? Vou até botar assim, ó, sem essa separação aqui para ficar mais claro. Primeira característica do flow: comunidade. Ou seja, eu faço parte de uma tribo, de um povo, né? Segunda característica do flow, para o cérebro ir para o estado de flow, algo maior do que eu. Eu preciso ter a sensação, vou colocar aqui, ó, sensação de fazer parte de algo maior do que eu. Por quê? Não sou eu que resolvo tudo, mas eu faço parte de algo maior, tá? Terceiro, regras claras. Quarto, conquista. Avanço. Crescimento. Quando a gente consegue entregar isso para o nosso cérebro, ele alcança o estado de flow. Vou te dar um exemplo. O que que isso tem a ver com jogos? Todo jogo, gente, todo jogo, por exemplo, esses jogos que esses adolescentes, né, gostam de jogar, FIFA, Free Fire, GTA, enfim, todos esses jogos aí, os MMOs, né, Clash of Clans, Candy Crush, enfim, todos esses jogos, eles geram isso no cérebro. Por quê? Porque quando eu jogo, principalmente o jogo online, a rede social, né? Quando eu jogo online, gera em mim essa sensação de comunidade. Por isso que eu falo, vamos supor, eu chego ali pro Thiago, falou, Thiago, cara, qual é o jogo que tu gosta de jogar? Ah, eu gosto de jogar Clash of Clans. Caraca, massa, tu tá em qual nível? Pai, a gente começa a conversa na mesma língua. Parece um mundo paralelo, gente. Parece um mundo imaginário, parece um metaverso, né? Por quê? Gera estado de flow no cérebro, gera dopamina no cérebro. Então, porque a gente faz parte da mesma tribo. Toda tribo tem uma língua, toda tribo tem usos e costumes, toda tribo tem cultura, e isso gera um estado de flow no cérebro. Só que não pode ser eu rei, né? Eu não posso ser o rei disso. Eu preciso ter a sensação de que isso é maior do que eu. O jogo entrega isso. Por quê? Porque o Thiago tá jogando, eu tô jogando, o Fernando tá jogando, a Cida tá jogando, a Milene tá jogando, o Rogério tá jogando, o Joelson tá jogando. Então isso é muito maior do que eu, não é só o meu jogo. Nós somos nós, né? Essa sensação do nós, né? Por isso, gente, que o Pai é nosso, o pão é nosso, é Cristo em nós a esperança da glória. Não é Cristo em mim, nem Cristo em você, é Cristo em nós. Para trazer essa sensação de algo maior do que eu. As regras precisam estar claras. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer agora
Qual é a próxima missão? Para onde eu tenho que ir? Destino. Isso vai trazer sensação de flow. A sensação de flow, gente, ela acontece quando eu entrego as 4 coisas para eles, tá? E o último, avanço e conquista. Eu tenho que sentir que estou crescendo. Eu tenho que sentir que estou avançando. Eu tenho que sentir que estou conquistando, né? Os jogos entregam isso. Então, eles sabem, olha, agora o nosso inimigo é esse. A gente tem que eliminar aquele inimigo. Agora eu tenho que conquistar tal território. Agora eu tenho que construir tal prédio, né? Lá no SimCity, né? No Mario Bros. Aqui, não sei se alguém que jogava Mario quando era mais novo, né? Os filmes entregam isso aqui, o entretenimento entrega esse estado de flow. Mas existem 2 instituições, gente, que foram criadas para gerar no nosso cérebro esse estado de flow. Sabe quais são eles? O reino e a família. Presta atenção, o reino é uma comunidade e uma tribo. O reino é maior do que nós mesmos. O reino tem regras claras. Está escrito, está aqui o seu manual. E o reino te dá a sensação de crescer e prosseguir em crescer, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. A palavra nos diz sobre o nosso crescimento em Cristo. Então, ela entrega para nós essa sensação de avanço. Então, o reino é o melhor lugar para levar os nossos adolescentes, os nossos filhos, ao estado de flow. Vamos para a família? Família, comunidade e tribo. A gente tem cultura, a gente tem língua, tem piadas internas, tem experiências internas. Então, a família gera isso, gera essa sensação de comunidade. Só que a família não sou só eu, a família é maior do que eu. Então, eu tenho essa sensação de participar de algo maior. As regras precisam estar claras. O que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Regras, leis, conduta, um manual de conduta. E a família precisa crescer. Qual é a nossa próxima missão? Qual é o nosso próximo objetivo como família? Então, a família foi criada para isso. O reino foi criado para isso, para gerar esse estado de flow. Aí os nossos jovens, eles viciam nos jogos, sabe por quê? Porque eles não encontram isso na família e não encontram isso no reino. Porque nós não conseguimos entregar isso para eles. Por exemplo, Yuri, eu tenho um ministério de adolescentes, um ministério de jovens. Você quer engajar os seus adolescentes, os seus jovens no ministério? Sabe o que você tem que fazer? Essas 4 coisas que eu acabei de te explicar. Cria essas 4 coisas no seu ministério. O menino não sai nunca mais. Porque ele vai alcançar um estado de flow no teu ministério. Você quer que as famílias se integrem ao seu ministério? Cria isso para que as famílias saibam que vocês são uma comunidade, uma tribo, para que eles tenham a sensação de participar mais de algo maior do que eles, que as regras estejam claras e que eles tenham sensação de avanço e conquista. Então, é nesse lugar que a gente precisa gerar esse estado de flow no cérebro. Quer ver uma coisa? Sabe por que os adolescentes... Eu estava conversando hoje de manhã, na verdade foi hoje à tarde, não, hoje de manhã, foi hoje de manhã, falando sobre, por exemplo, pornografia. Por que um adolescente vicia em pornografia? Ele não está viciado em pornografia, gente. Ele está viciado em dopamina. As coisas que mais geram dopamina para o corpo humano é cocaína, açúcar, carboidrato simples, pornografia. E aí ele vicia na sensação após o uso dessas 4 coisas. Ele vicia nessa geração de dopamina. Yuri, o que é dopamina? Dopamina é o neurohormônio do bem-estar, da sensação de paz. Lembra que a Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento? Sabe quem fez esse sistema, gente? Deus. Deus fez o sistema nervoso. Deus fez o sistema hormonal. Deus fez o sistema respiratório, circulatório. Deus que fez isso. Só que vem um homem, quebra o padrão do céu e usa o padrão da terra para viciar as pessoas, torná-las escravas. Elas estão onde, gente? Elas estão aqui, paralisadas nesse lugar de escravidão. Elas estão com medo.
Yuri, como é que eu faço? Vai para esse lugar aqui, ó, do amor. Como assim? Vou te ensinar uma ferramenta para você gerar dopamina e fazer seu jovem, seu adolescente ficar viciado nessa ferramenta. E vou te dizer, essa ele pode ficar viciado, tá? Espera aí. Essa ferramenta. Louvor e adoração, gente. O louvor gera dopamina. Olha só o que Deus faz. Ele instala em nós um mecanismo que, ao adorá-lo, ele nos dá a sensação de bem-estar. Ele nem precisava fazer isso. E ainda emagrece. E ainda emagrece. Então, se você tiver algum filho, algum adolescente aí lutando com isso, o que você precisa fazer com ele? Levar ele para o estado de flow. Fazer o cérebro dele gerar dopamina em um outro lugar. Não é o que ele faz, mais uma vez, não é o que ele faz, mas é sim quem ele é, na opinião de Deus. Comece a olhar para ele com essa visão. E aí você vai ver tudo ser transformado. Então, esse gerar de identidade, né? Essa batalha aí, os jogos vão te ajudar justamente como uma ferramenta para gerar o estado de flow. Presta atenção. O que o jogo vai te ajudar? Porque no jogo ele vai ter essas 4 características, né? Principalmente no jogo que a gente sempre propõe aqui, que é a Ordem do Farol, um dos nossos jogos, né? Nós temos vários, mas a Ordem do Farol vai te ajudar a fazer isso no dia a dia, tá? Ainda vai ensinar ele a suportar pressão, vai trabalhar liderança nele, né? Então, o jogo aqui vai te entregar senso de comunidade, porque vocês vão jogar juntos. As regras vão estar claras. Ele vai ter a sensação, o senso de conquista, porque no jogo ele vai conquistar as coisas, não é? E ele vai fazer parte de um reino. Por exemplo, na Ordem do Farol, a gente tem a Ordem do Farol, a gente tem vários exércitos, e cada exército é dotado de vários soldados. Então, a gente tem desde o individual, aqui é uma pessoa, aqui vamos supor, 12 pessoas, aqui, hoje, são mais de 10 mil pessoas. Né? Hoje, como guardiões de exércitos, nós, aqui são 10 mil soldados, mais ou menos, aqui 1.300, e aqui é 1 a 1, né? Porque cada soldado é um soldado. Então, entenda que o jogo ele só vai ser uma ferramenta para te ajudar na construção desse estado. Só isso, mais nada. Mas sabe qual é o segredo? É que se você usar isso aqui, ó, vou diminuir o tamanho aqui. Se você usar isso aqui, se você usar o jogo, né, para devolver a presença e a palavra, o jogo muda. Ao invés de você ficar lutando com o comportamento, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que separar um tempo para Deus. Isso tudo é comportamento. Isso é tudo comportamento. Você precisa criar uma história, uma jornada, inserir ele dentro de uma jornada. Por isso que ensina a criança no caminho. Não é leia a palavra. Viu? Então ele não precisa ler a palavra? Claro que precisa. Mas você está brigando com o verbo, com ler. Ler é um comportamento. Só que você precisa criar um motivo pelo qual ele lê a palavra. E sabe o que vai fazer ele ler a palavra? O estado de flow. Ele saber que faz parte de algo maior, não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. É o nós, o pão é nosso, o Pai é nosso, é o Cristo em nós. Só que para isso você precisa gerar essa atmosfera de presença e de palavra. E isso tem que ser todo dia. Não adianta ser um dia só. Não adianta você querer que o seu jovem, o seu adolescente se engaje no seu ministério se você só tem contato com ele uma vez na semana.
se ele não tem alguém que cuida dele, que lidera ele ao longo da semana, só no domingo, só no sábado, só na sexta, não adianta. Isso não traz sensação de flow, isso não traz sensação de pertencimento, isso não traz sensação de comunidade, isso não deixa a regra clara. A regra clara é você ir no culto. Você precisa criar um mecanismo de preparação de liderança, porque senão, gente, Deus não tinha enviado Jesus. Deus tinha estalado o dedo e acabou, resolveu o problema. Mas não, Deus enviou Jesus para liderar 12, para liderar 70, para liderar multidões, e estamos aqui até hoje pregando a palavra por liderança. Por isso que o movimento da comunidade de guardiões não é para todo mundo, é só para quem decidiu levantar a mão e falar: Senhor, conta comigo. Eu quero e eu decidi me levantar para proteger, para promover e para prover a próxima geração da presença e da palavra. Eu quero ser um representante de quem tu és, como provedor, protetor e promotor da próxima geração. E eu vou usar jogos e eu vou usar palavra. Então, tudo que você vai ter como guardião na nossa comunidade, caso você queira, ninguém é obrigado, é justamente ferramentas, é justamente comunidade, ou seja, andar junto, é justamente técnicas para você gerar esse estado de flow. É tudo isso. Tá aí o Thiago. O Thiago é especialista em jogos, em dinâmicas, né? Segue lá o Thiago nas redes sociais, no Instagram. Por quê? Porque é exatamente isso que precisa ser gerado. Um lugar, um destino com um quem. Esse quem é você e a próxima geração. Num lugar. E a gente vai te ensinar a fazer isso como um guardião, tá? Então, o jogo, gente, entenda isso. Não carrega segredo nenhum. O jogo não necessariamente precisa ser sobre a palavra. Ele pode ser sobre a presença. Como assim? Ô, Fernando, não sei se você está aí. @ Thiago Mercedes, tá? Fernando, naquele jogo do Mobilog, vê se você consegue abrir seu microfone aí. Sim. Naquele jogo do Mobilog, vou tirar o meu compartilhamento aqui, tá? Gente, o pastor Fernando, ele é um dos diretores da ACEP, né? A ACEP é uma organização, é uma OSC, é uma ONG, é o que? Qual é o enquadramento? OSC, ONG, associação, tudo igual. É tudo igual, né? Eles são uma associação que fica dentro de uma comunidade chamada Borba Gato, próximo a Belo Horizonte, ali no município de Sabará. E a gente foi lá aplicar os jogos, né, com eles esse fim de semana. Nós ficamos de quinta. Na quinta-feira a gente aplicou só com os colaboradores da associação. Na sexta-feira com famílias. No sábado com famílias e crianças. Aí foi um jogo bíblico, né? Mas, Fernando, na sexta-feira, que foi com famílias, o jogo que a gente aplicou lá tinha alguma coisa da palavra? O Mobilog é o da moto, né? Não tinha. Isso. Era muito a comunicação, interação, equipe, entender a necessidade, entender a mentalidade um do outro, conexões, né? Exatamente. Na verdade, não é nem inteligência, saber fazer e nada. Não é fazer. Não era fazer. No entanto, que a pessoa mais improvável, uma senhorinha e a netinha dela, que ganhou, e a gente lá, administrador de empresa, e pá, né? Eu fiquei no dia do treinamento, eu fiquei a última equipe, e a minha esposa e as amigas dela na primeira, e elas nada a ver com administração de empresa. Porque a gente está focado no fazer e esquece do ser, né? Então, veja, o jogo, gente, ele não necessariamente ele precisa ser um jogo, e aí a gente pensa em tudo isso, tá? Ele é um jogo. A gente tem o jogo bíblico, que é a Ordem do Farol, que ele vai falar da Bíblia, vai falar da palavra ali, né?
mas vocês como família, vocês como ministério, vocês serão um exército. Só que tem vários exércitos pelo Brasil. Então, vocês fazem parte de algo maior do que vocês, mas vocês vão ter as missões de vocês, regras claras, né? Ele vai ter que enfrentar um inimigo todo dia, né? Então, tem tudo isso. Agora, existem outros jogos que vão trabalhar outras características e outros atributos que vão fortalecer as relações, que é o que a gente chama de presença, que é, por exemplo, o Mobilog, que é o nosso jogo de empreendedorismo, para trabalhar as relações. Aí a gente tem um outro jogo que só fala sobre identidade. O que é esse jogo de identidade, Yuri? Ele tem 68 versículos sobre quem você é na opinião de Deus. E aí você vai trabalhar só uma visão de identidade com o teu filho, com o teu aluno. Então, a gente entrega para você os jogos, você usa, volta lá na comunidade, diz como foi, qual foi o avanço, como não foi, e a gente vai te ajudando a implantar isso dentro da sua casa, dentro do seu ministério e assim por diante. E esse é isso que a gente está construindo, né? É isso que a gente está construindo aqui na nossa comunidade de guardiões, tá? Então, entenda que o nosso papel aqui, o nosso propósito aqui é converter coração de pais aos filhos, filhos aos pais, usando jogos, porque isso foi o chamamento que o Senhor nos deu em 2011, né? Então, entenda que nós não somos aventureiros. Eu passei 13 anos estudando isso, criando os jogos, aplicando isso em várias empresas, como Banco do Brasil, Caixa, agora eu posso dizer a CEP, né? Frute de Açaí, igrejas, escolas. Eu já fui até para Fernando de Noronha aplicar jogo, gente, com esse jogo. Então, a gente vem aplicando para justamente descobrir a maneira como essa transformação acontece, sabe? E se você tem isso no seu coração, essa intenção, se junte a nós nesse movimento de guardiões. Quem está aqui hoje e quiser se juntar a nós, né, nós vamos mandar nos grupos aí o link para você entrar para esse movimento, tá? Já já a gente fala sobre isso. Eu queria abrir para perguntas aqui um pouco, né, para a gente interagir um pouco aqui, e aí sim a gente ir para essa parte da comunidade, como ela funciona, quais são as ferramentas, mas eu queria que vocês perguntassem sobre esse conteúdo que a gente ministrou agora, né? Sobre essa questão da identidade e como esses jogos podem transformar a identidade dos seus adolescentes. Alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta audível, mas pode também mandar no chat aqui, que eu estou com ele aberto aqui, e aí eu já respondo, tá? Então, bora lá. Quem tem pergunta aí? Se não tiver pergunta, é porque ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Deixa eu incentivar umas perguntas aqui, ô Luri. Arrocha aí. Aqui, gente, eu chamo ele de Luri, porque o I dele lá parece um L, não parece? É um Luri. Gente, deixa eu incentivar umas perguntas aqui, porque até então, antes dele vir aqui, eu tinha as dúvidas, nós tínhamos as dúvidas, mas a gente não perguntava, né? Ele veio aqui semana passada, passou quinta, sexta, sábado e domingo aqui conosco. E foi, assim, muito transformador, porque a gente não faz ideia do que é essa metodologia, e o principal da metodologia é o princípio do reino, né? Eu não sei se todos aqui no grupo que está participando são cristãos evangélicos, né? Mas, assim, quando a gente se preocupa com família, quando a gente se preocupa com os nossos filhos, eu tenho uma filha de 15 anos, né? E eu estou trabalhando na comunidade, a gente atende hoje 500 entre adolescentes e crianças. E a gente ficava pensando e orando a Deus, falando assim, como que a gente vai tratar esse ano a comunidade, porque a gente tem visto nas escolas uma ideologia muito bizarra. Para vocês terem ideia, o Ministério da Educação, ele distribuiu para as escolas estaduais livros totalmente sensualizados, que a mulher chupa não sei o quê, do cara, não sei o quê, né? Inclusive, eu vi isso ontem. E a minha filha mesmo, eu tive que tirar ela da escola municipal e hoje ela faz o homeschooling, não porque a gente tem condição, mas é porque, na verdade, ela estava sendo incentivada a ir por um caminho que não são os nossos princípios do reino.
Então, orando a Deus, conheci o Yuri através de uma conversa de um apóstolo, que é eu vou dizer que é o pai da fé dele, assim, né, que cuida dele, mas a gente se conheceu através do apóstolo Hudson. Eu tinha um projeto para implantar e não senti no coração de implantar um projeto de games e fiquei conhecendo o Yuri através disso, porque o apóstolo falou que o Yuri ia me ajudar para ver isso, se realmente era bom para as crianças e tal. Então, a conversa foi indo e ele veio para cá. E isso que foi plantado lá hoje na CEP, na nossa comunidade aqui, na nossa associação, a gente vê um resultado de uma oração, porque, para vocês terem ideia, a gente tem famílias lá que a gente acompanha há 5 anos e ainda não conseguiram destravar a questão de relacionamento com os filhos, e vários outros testemunhos eu tenho aqui para contar. Mas é assim, você quer trazer transformação para a sua igreja, para as pessoas da sua igreja, esse é um canal muito favorável. Se você quer trazer para a sua empresa, esse game é favorável. Se você quer trazer para a sua família é grande, ou seu grupo de amigos, ou para a sua célula, o Yuri ele falou de algumas coisas, mas existem várias ferramentas que ele disponibiliza no decorrer aí, dependendo da necessidade, dependendo também assim do grupo que você está inserido, tem várias ferramentas que se moldam de acordo com o grupo que você quer realmente trazer uma transformação de conexão, não só entre pessoas, mas principalmente com a mentalidade de Deus. E qual é a mentalidade de Deus? A gente fala assim, a gente conversou bastante esse final de semana, que quando é muito perigoso a gente fazer a oração do Pai Nosso, né? Que é a oração do Pai Nosso, primeiro que ela fala assim, seja feita a tua vontade. Aí você já vê, a gente conversou sobre o Deus destruidor de sonhos, né? Porque é o sonho de Deus, não o nosso. O sonho de Deus é melhor do que o nosso. Depois ele fala assim, venha a nós o teu reino. Não o nosso reino ir para o céu, mas o reino de Deus está nos envolvendo aqui. E o reino de Deus, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você tem dificuldade de dar o primeiro passo, se você tem uma dúvida aí, fala assim, mas o que isso vai agregar na minha família? O que isso vai agregar na minha escola? O que isso vai agregar na minha equipe de trabalho ou no meu RH? Gente, pode ter certeza que em tudo isso que ele falou, ele tem uma ferramenta ali que vai adequar de acordo com o seu público-alvo. Qual que é a sua persona? Quem você quer alcançar? Ele vai conseguir trazer ali uma solução do reino para o tipo de coisa que você está pensando aí. Então, não fique tímido, faça uma pergunta ou digite uma pergunta para ele estar fizeram aqui, Fernando, uma pergunta aqui, ó. 2. Como jogos podem engajar os adolescentes com o reino de Deus? Foi a Priscila de Paula. Priscila, eu vou te mostrar um dos nossos jogos, tá? Que você vai ter acesso como guardiã. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou mostrar um dos nossos jogos, que é a Ordem do Farol. Tá? Então, aqui, ó, Ordem do Farol. Essa aqui é a tela do meu celular, tá? Ó, minha mão tá aqui. Vocês estão aqui, ó. Tô vendo todos vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui. Tá vendo? É ao vivo mesmo, tá? Então, esse aqui é um dos nossos jogos. Esse aqui é um jogo bíblico, tá bom? Para ele aprender a Bíblia todo dia. Então, como é que funciona esse jogo? Tá aqui, ó. Eu tenho inimigos que aparecem todo dia e me desafiam no conhecimento da palavra. Quem aqui já ouviu falar num aplicativo chamado Duolingo? Que ensina línguas. Que ensina inglês, espanhol. Então, ele tem um pouco, tá? Um pouco da característica do Duolingo, porque todo dia você vai fazendo lições, né? Nesse caso aqui, são tudo conhecimento bíblico, né? Então, eu vou fechar aqui o meu aplicativo, vou abrir de novo para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se vou ter algum inimigo, porque, ó, aqui é a Ordem do Farol, né? Ó, abri, tá vendo que apareceu um inimigo aqui? Esse íconezinho vermelho não tinha, ó, esse aqui, ó. Esse que tá aqui atrás do meu dedo, tá? Deixa eu botar com a caneta que acho que fica melhor. Aqui, ó, essa caneta aqui, ó. Tá aqui, tá bom? Então, eu vou clicar nele
E aí vou lá para a fila de inimigos. Então tá aqui, ó. Esse inimigo tá me desafiando em cartas gerais. Eu tenho que enfrentar ele. Eu só tô com um inimigo, tá? Ele tem 11 vidas. Se eu ganhar dele, eu vou ganhar moedas, equipamentos e pontos. E se eu perder, se eu errar algumas perguntas aqui, ele vai me tomar pontos. Eu vou perder pontos que eu já tenho, além de não ganhar, tá? Eu vou pedir a ajuda de você, a gente vai enfrentar esse inimigo juntos. Meu inimigo de hoje a gente vai enfrentar juntos. Então vamos lá. Ó, cartas gerais, hein? O tema é cartas gerais. Para o que filho de Deus se manifestou? Será a luz do mundo para destruir as obras do diabo ou para vencer o mundo? Bora, responde no chat aí que tem tempo. A primeira, ser a luz do mundo. Então tá bom, vou colocar aqui, ó. Ó, não é. Tá lá em 1 João 3,8. Então, quando a gente erra, tá? Quando a gente erra, o aplicativo mostra qual é o endereço bíblico que tem a resposta para você estudar, né? Mas na hora da batalha não é hora de estudar, gente. Na hora de batalha é hora de vencer, né? Vencer o mundo. Hã? Vencer o mundo. Em meio a que Pedro destaca sobre a esperança da glória, futuro em relação à identidade dos crentes, em termos de prosperidade e conforto, durante uma vida isenta de desafios, em meio às tribulações e sofrimentos. Eu acho que é a última. Quem acha aí? Ó, temos uma aqui falando que é a última. Então vamos lá, ó, acertamos, né? Tiramos uma vida lá, temos 4 vidas. Tá vendo, gente? Quem sabe de Bíblia sabe, hein? Como Gaio expressa sua atitude positiva em relação aos irmãos da fé, acolhendo-os e ajudando, rejeitando e ignorando, sendo indiferente às suas necessidades? Ó, já respondi aqui. O que Tiago fala sobre a vida breve da humanidade? A vida é eterna e imutável, é como vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece, a vida é apenas uma ilusão. Já respondi também. Eu tô crente hoje, que eu tô acertando é tudo. O que Tiago ensina sobre o julgamento? Não há consequências para o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo, o juízo é mais importante que a misericórdia. Misericórdia. Olha aí, gente. Valeu, Tere. Qual é a relação entre a esperança viva e a revelação de Jesus Cristo em 1 Pedro? A revelação de Jesus Cristo não é motivo de esperança, a esperança viva não tem relação com Jesus Cristo, a esperança viva está vinculada à ressurreição de Cristo. É claro que é a última, né? Boa! Quem é mencionado como mediador de uma nova aliança em hebreu? Jesus Cristo, Moisés ou Elias? Jesus. O que é o que nega que Jesus é o Cristo? João, Jesus ou anticristo? Anticristo. Como Pedro descreve a promessa da segunda vinda de Cristo? Sua vinda será imperceptível e sem significado? Ele virá como ladrão durante o dia? Ou ele virá como grande celebração e antecedência? Como ladrão. Como ladrão. Ó, 4-3. Qual é o aviso dado em Hebreus 12? Amai-vos uns aos outros, cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora tem que saber de Bíblia mesmo. Eu acho que é a última. Cuidai-vos para que ninguém se prive da graça de Deus. Olha aí, a Tere é crente, hein? Tere é crente. Tá acertando tudo. Como Pedro destaca a identidade dos crentes em Cristo. A identidade dos crentes é determinada por realizações pessoais. Como povo de Deus eleito e santificados pela obra redentora de Jesus, a identidade dos crentes não é relevante. Segunda. A segunda. Ó, tá vendo que tá 24 segundos ali para acabar? Então, o que eu faço? Clico aqui e aumento o tempo. Ó. Eu uso aqui um power-up que aumenta o tempo. Agora eu tenho 47 segundos, tá vendo? Então, essas ferramentinhas você ganha ao longo das jornadas, né? Quem é mencionado como mesmo ontem, hoje, eternamente em Hebreus. Jesus Cristo. Pronto, vencemos a batalha. Tá aí, vitória. Errei uma, acertei 4, né? 84 pontos, 33 moedas de despojos, ganhei uma espada e pronto. Eliminei meu inimigo do dia. Aqui eu vou pegar
Aqui eu vou pegar a moedinha do dia, então todo dia eu tenho que entrar aqui para pegar a moedinha, né? Nesse aplicativo aqui, deixa eu ver quem foi que fez a pergunta. Foi a Priscila. Nesse aplicativo aqui, Priscila, são 134 temas bíblicos, tá? 134 temas bíblicos. Então, esse é um jogo, tá? Vou te mostrar mais outros 2 jogos. Ó, isso aqui são os indicadores desse soldado, aqui o inventário dele, aqui a loja onde ele compra aqueles utensílios para ele usar nas batalhas. Opa. Aqui, Yuri, como que a gente faz para poder ter os QR Codes? A gente consegue com o link que você manda ou a gente tem que ter um aplicativo específico para isso? Adassa, você tem que ser uma guardiã para ter os QR Cards, tá? Como guardiã, você recebe vários QR Cards. E hoje, para quem quiser entrar hoje, a gente vai ter um bônus especial aí, que você vai ganhar 100 QR Cards de 10 temas bíblicos para você brincar com a Ordem do Farol. Ó, aqui, ó, são 134 temas. Tá vendo que tem muitos que estão bloqueados ainda, porque eu não li o QR Card. Então, esses que já estão desbloqueados, é porque eu já li um QR Card, tá? Então, aqui eu consigo acessar, por exemplo, Gênesis, né? Deixa eu pegar um outro aqui, que esse aqui tá... Ó, Jesus. Então, esse aqui é o tema Jesus, quantos códigos eu já li. Então, eu consigo ver os indicadores dos meus soldados. Eu consigo ver se ele conhece aquele tema ou não. Consigo trabalhar melhor aquele tema com ele, né? Então, esse jogo aqui, gente, ele não substitui sua escola bíblica dominical, mas ele cria uma jornada para que o seu adolescente, a criança, a família aprenda a Bíblia todo dia. Então, essa é a diferença, né? Porque ele vai estar o quê? Participante de um exército, e aí o exército tem missões coletivas. Então, imagina que na minha sala, a minha sala tem 10 alunos. Então, esse é o meu exército. Eu sou o guardião dessa sala, então eu vou ter coisas especiais, e aí você vai ter os outros jogos. Vou mostrar aqui mais 2 jogos para vocês, tá? Que foram os jogos que a gente jogou também, são outros 2 jogos que a gente jogou lá na CEP. Deixa eu pegar eles aqui. E não precisa ser só com a família, né? A gente está aplicando aí com uma galerinha da CEP, que é como se fosse uma escola também, pessoal de célula e até as irmãs lá, ele vai aplicar lá para o grupo de mulheres lá, que ela é líder. Exatamente. Não precisa ser só criança, família. Você pode usar isso na sua empresa, gente. Na sua empresa. Se você tem uma empresa cristã e você quer trabalhar o conhecimento da palavra com seus funcionários, a gente ensina como você usar isso na empresa, né? Eu vou baixar a minha câmera aqui, gente, só para vocês verem o jogo, tá? Porque ele é um jogo de tabuleiro, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é um outro jogo, né? Aqui tá minhas mãos, ó. Então, aqui é o pino, você vai jogar com o pino só 2 times. Esse jogo aqui eu posso mostrar um vídeo de vocês, a gente aplicou ele lá na CEP e na Lagoinha do Borba Gato. Então é o seguinte, um kit de QR Cards, você vai escolher o tema que você quiser, né? Vai dividir ele em 2. Esse caso aqui tem vários temas juntos, tá? Cada time vai ficar com um bolinho, ele vai pegar, vai fazer com o celular a leitura do QR Card, vou pegar um aqui para vocês verem, vai fazer a leitura. À medida em que eu faço a leitura, aparece uma pergunta: para que serve o sentido da visão? Andar, escutar ou ver? Se eu acertar, vamos supor que eu seja desse time de cá, o pino avança para cá. Se esse time aqui acertar, o pino avança para cá. E assim por diante, né? E aqui eu já vou ganhando, ó, vitória, pontos e assim por diante. Toda vez que eu leio um QR Card, libera mais inimigos, ó. Descobrindo os 5 sentidos. Isso é um tema infantil, tá? Então, esse aqui é um jogo de tabuleiro que você usa tecnologia. Yuri, por que eu uso a tecnologia? Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, sejam sinceros, tá? Sejam sinceros. Hoje vocês sabem qual é o personagem bíblico que o seu filho, que os seus adolescentes mais conhecem, mais têm conhecimento dele, da história dele? Sim ou não? Certeza, assim, absoluta. Cara, eu sei que esse meu aluno aqui sabe muito mais sobre Abraão do que sobre Jesus. Sim ou não? Vamos ver aqui.
Eu acredito que vocês não saibam, vocês não tenham esse conhecimento. Por que a gente não tem? Porque a gente não tem tecnologia. Com a tecnologia, gente, vocês vão saber exatamente qual tema trabalhar agora com qual aluno. Isso é trabalhar, olha lá, não tenho ideia de verdade. É isso mesmo, Priscila. Porque a gente não tem o mecanismo para medir. Com o jogo, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter um dashboard, a gente está construindo agora, um dashboard completo de qual conhecimento cada um dos seus soldados tem. Por exemplo, a gente jogou lá lá com a galera do Pastor Fernando, da Cida, né? Se cada um tivesse jogado no seu celular, dava para a gente saber os líderes. Ó, dos nossos líderes aqui, qual o conhecimento que eles não têm, qual que eles mais têm, e aí criar novos temas, né? Criar jornadas. Ó, tô vendo que a galera tá muito ruim em Gênesis. Então, eu como líder da igreja ali, como líder da Escola Bíblica Dominical, enfim. Sim, Priscila, nós temos os 66 livros da Bíblia no aplicativo já. Além disso, nós temos os 9 tipos de livros da Bíblia, né? Pentateuco, histórico, cartas gerais, cartas de Paulo, apocalíptico, poesia e sabedoria, profetas maiores, profetas menores. Acho que eu falei todos. Evangelhos, né? Então, a gente tem todos, você pode pegar esses temas e ir trabalhando esses temas, tá? Você pode ir trabalhando esses temas aí por livro. Cara, eu estou trabalhando agora Atos. Então, você pega o tema de Atos dentro do aplicativo, você vai usar os QR Codes de Atos. Eu quero trabalhar Pentateuco. Então, você pode usar o tema Pentateuco e você pode usar mais 5 kits de cards de Gênesis, tá bom? Que aí você vai ter, para cada um desses, você vai ter 30 QR cards. Então, esse aqui é um exemplo de jogo. Agora, eu vou te dar outro exemplo de jogo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é baseado no jogo da velha. Então, a gente ensina como você jogar ele usando os QR Cards, os pinos, né? Bota mais para cá. E o aplicativo. Então, você sempre vai usar esse tripé aí, essa trinca, né? Dentro dessa modalidade, a gente tem um outro jogo que chama Manejo, né? Esse jogo Manejo, ó, esse que eu mostrei agora, o jogo da velha, a gente chama de jogo das novas, porque a gente fala da palavra, né? A gente tem o Resiste, que é aquele primeiro que eu mostrei para vocês. A gente tem o Manejo. O Manejo é só sobre endereço bíblico. Ele tem que ser bom de Bíblia mesmo, né? A gente ensina como você jogar. A gente tem Caça ao Tesouro, caso você queira usar também. Então, a gente tem vários outros jogos aí que você pode usar ao longo da tua jornada como guardião, tá? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. A Cláudia perguntou sobre a didática. Cláudia, são várias formas, tá? A gente criou várias formas de aplicação. Então, como guardião, você vai aprender todo o esquema de didática para cada um dos jogos, né? Então, cada jogo tem a sua didática, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês, ele tem os jogos de tabuleiro e o jogo do dia a dia, que é esse aqui. Então, todo dia eu entro aqui e enfrento o inimigo. Ó, esse aqui, ó, tem 10 vidas, né? Aí, esse aqui, ó, já é outro, mas tem o mesmo tema, 6 vidas, né? E assim por diante, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, eu já passo a palavra para a Cléia, que ela quer fazer uma pergunta. Estamos trabalhando um livro da Bíblia em cada mês no PG, eu sinto muita ferramentas para medir se eles estão... Exatamente. Ô, Priscila, esse jogo Ordem do Farol vai te ajudar muito nisso, tá? É uma coisa muito importante vocês saberem. O dashboard a gente está desenvolvendo ele, tá? Acredito que agora, no final de março, já fica pronto, mas hoje já dá para você ver esses indicadores no aplicativo do soldado. Como guardião, a gente ensina como você fazer isso, beleza? Deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Cléia, você levantou sua mão. Faz sua pergunta aí, Cléia. Então, como que eu consigo ler o QR Card aqui? Ele apareceu, mas aí depois eu fui lá, tirei um print da minha tela, e depois do print?
Deixa eu compreender aonde você pegou o QR Card. Então, eu peguei aqui deixa eu ver. Agora ficou uma tela cinza no jogo, grupo? não sei por quê. Ui, meu Deus. Você pegou no grupo? Eu peguei aqui no jogo. Ai, por que eu parei no tempo da tecnologia? Entendi. Eu estou muito chateada. Faz assim, ó. Deixa eu te mostrar. Tá cinza aí, né? O seu. Tá Deixa eu cinza. te mostrar. No canto superior direito, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui contigo. Peraí. Uhum. Eu vou fazer aqui, você faz aí. Peraí que travou aqui. Canto superior direito, essa aqui. Tem uns negocinhos. No canto superior direito lá, Cléia, vai lá em cima, tem um xizinho lá em cima. Se ele não aparecer, clica lá em cima assim, arrasta para o lado, aí vai aparecer um xizinho vermelho para fechar a janela. Entendi, peraí. É que a minha tela tá bem grande. Ele tá bem perdido aqui. Lá tá no bem cantinho. Isso. Foi, aí destravou. Pronto? Beleza. Então você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou te mostrar um QR Code aqui na tela. Vou compartilhar minha tela com um QR Code para você, tá? Para quem está aqui, se quiser, tira um print aí, porque aí depois vocês leem com o aplicativo. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quem está com o aplicativo aí, Ordem do Farol, baixado no celular, pode fazer a leitura desse QR Code aí, ó. Ui, já tira foto. Aí, lembra de tirar foto, ó. Aí você vai nesse íconezinho da câmera aqui, ó, no cantinho. Ixi, eu tirei a foto, meu apareceu uma bolsinha aqui, uma mochila. Mostra aí na tela para eu ver. Ó, uma mochilinha. Pronto, agora responde a pergunta aí. Agora que eu estava dentro. Foi? Uhum. Você deu vitória? Deu bom? Deu bom. Pronto, agora você vai lá nas espadinhas. Clica nas espadinhas. Espadinhas. Pronto, tem 3 inimigos aí para você enfrentar, não tem? Uhum. Pronto, bom trabalho. Tô vendo um careca aqui. Perfeito. Tá bom? Aí, a partir daqui, vai liberando os cadeadinhos. Não, a partir de agora, todo dia vai aparecer um inimigo nesse tema que você lê um QR Card. Tá? Para você liberar os cadeados, você tem que ler cards dos outros 133 temas. Para isso, você tem que ser uma guardiã, porque aí você recebe alguns cards, né? A cada trimestre você recebe os cards para você utilizar. Sim, eu já fechei. Só falta entrar na guerra. Isso. Porque eu já sou Esteja com a gente. Quinta-feira eu quero ver você lá na aula. Quinta, Eva, tá bom. E aí, para eu fazer os meus alunos brincarem também, qual QR Code que eu passo para eles? Na quinta-feira, eu te mostro lá exatamente onde você baixa. Perfeito. Tá bom? Tá, muito obrigada. É lá na Eduz, lá na Nutro. Lá você baixa todos os QR Codes lá para você. Tá, beleza? joia. Beleza. A Daça perguntou como ler o print. A Daça, eu sempre brinco que é o seguinte. Esse é um problema que você vai ter que resolver. Pega o print, manda para alguém aí da sua casa, para o seu pai, para sua mãe, e aí você lê do celular dela, tá?
Bom, ninguém tem mais pergunta? Então, vamos fechar aqui, rapidamente. Deixa eu só pegar um arquivo aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Olha só, a Radassa perguntou como me tornar um guardião, né? Vou mostrar para vocês agora, tá? Deixa eu só pegar aqui o... Tinha deixado aberto aqui, mas sumiu. Deixa eu baixar de novo aqui, só um pouquinho, gente. Achei que estava aqui, mas não está, não. Ó, para quem quiser fazer parte da nossa comunidade... cadê você? Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona, tá? A comunidade. Só baixar ela aqui. Achei que eu tivesse baixado, mas não baixei não, gente. PDF, pronto. Só baixando ela aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Essa é a hora. Em 7 minutos eu encerro, tá? Prometo para vocês. É muito rápido essa parte. Yuri, vai ser muito útil isso para mim. Eu vou tentar implantar lá no Instituto Sonho, que é aqui na região da Cracolândia, né? Nós temos aula de tablet. Então, as crianças brincam com o tablet, né? Que a gente ganhou de uma empresa. Então, eu vou tentar introduzir isso daqui com o pessoal responsável. Estou muito animada. Se você precisar, Cléo, lembrei de você, Cléo. Você é lá de São Paulo, né? Isso. Cléo, se você precisar fazer uma reunião com eles, para a gente apresentar o projeto, né? Você me fala que a gente faz uma reunião com eles, tá? Para te ajudar aí nessa implantação, tá? Perfeito. Valeu. Conte comigo. Obrigada. Dalviliana quer fazer uma pergunta. Faz aí, Dalviliana. A paz, Yuri, tudo bem? Paz, tudo ótimo. Yuri, na verdade, não é bem uma pergunta. É que eu vi o projeto pelo Instagram, era realmente a necessidade que eu tinha, porque eu já trabalhei com adolescentes e, no momento, eu trabalho com juniores e, na verdade, o maternal e os juniores. E eu tô de paraquedas aqui. Me perdoe por estar sendo a pessoa de paraquedas, mas eu me interessei pelo projeto, mas eu trabalho muito, não consigo acompanhar vocês e não estou sabendo do que se trata. Eu sei que agora que é um jogo e que fala da palavra de Deus, mas eu preciso de mais uma oportunidade para saber realmente, porque eu estou realmente participando hoje. Eu estou achando perfeito, mas eu estou vendo hoje realmente o que é o guardião. Tá, você chegou agora ou você está desde o começo hoje? Eita, nós. Eu estou já há muito tempo no grupo e me perdi totalmente, porque quando abre para... Vocês receberam o QR Code, o card, eu não consigo acompanhar. Meus horários de trabalho é muito difícil, então o tempo que eu tenho que preparar minhas aulas. Então, para mim, estava sendo complicado. O que eu vou te fazer uma sugestão, Dalviliana. A nossa proposta é que nós sejamos aí uma comunidade mesmo, né? Nós sejamos um grupo de pessoas que realmente decidiram andar juntos, né? Para propagar a palavra e a presença, né? E aí a gente vai disponibilizando ao longo do tempo as formações, os cursos dentro da nossa comunidade. Então, a gente sempre faz num preço extremamente atrativo para todo mundo, né? Qualquer pessoa consegue fazer adesão à nossa comunidade, né? E aí lá dentro você tem todas as formações, né? O nosso movimento, digamos assim,
ele não é um movimento, ele não é um jogo, né? Ele é uma comunidade. A diferença é que nessa comunidade tem vários jogos e várias formas de você aplicar, dependendo da idade, dependendo da disponibilidade de recurso tecnológico, recurso físico, enfim, tem todo um processo, né? Como ele é um produto de baixo ticket, né, como é conhecido aí no mercado digital, a gente sempre sugere o seguinte: entra, né, e você tem lá o seu período de garantia lá, para você fazer os testes, para você aprender, lá vão ter as formações lá dentro, vão ter cursos, 5 inteligências do reino, enfim, tem vários cursos lá, desbugando o cérebro, você pode ir fazendo no seu tempo, né? E aí você vai aprendendo. Por exemplo, Yuri, como eu mexo no aplicativo, né? Aí, para você mexer no aplicativo, tem a formação, tem os tutoriais do aplicativo dentro da comunidade. Então, lá dentro, você consegue aprender a mexer no aplicativo. E aí você vai aprendendo gradativamente. Uma coisa que a gente fala, gente, é assim, você não precisa saber tudo desde o começo. Você pode ir aprendendo ao longo do tempo, né? Então, a gente vai te ensinando. Além disso, você tem algumas vantagens, ó. Como eu coloquei aqui na tela, vou mostrar para vocês aqui o que é a nossa comunidade. Então, comunidade, conhecimento e ferramentas. A gente vai entregar para vocês essas 3 coisas, né? Então, você vai se conectar com outros líderes, né, com pais, com pessoas que decidiram propagar a palavra e a presença para a próxima geração. Aprofundar no conhecimento da palavra, para revelar o Pai para a próxima geração e criar para vocês ferramentas tecnológicas, jogos. Então, a gente está sempre interagindo com a comunidade para saber quais são as necessidades e poder criar jogos, criar ferramentas e entregar para vocês, né? Então, na comunidade, você tem uma live semanal comigo, ela fica gravada para você assistir depois, caso você não possa no dia, né? Essas aqui são lives de conteúdo das 5 inteligências, por exemplo, né? Como usar jogos, enfim, são mentorias mesmo. Você vai para lá para tirar dúvida, para perguntar. Geralmente é comigo, às vezes é com algum especialista meu, né? Um grupo de WhatsApp exclusivo só para guardiões, eventos e cursos exclusivos, a plataforma do Guardião, a formação do Guardião e as lives semanais gravadas, inclusive essas aqui, tá? Você vai poder montar um exército com quantidade ilimitada de soldados e você vai ter acesso a QR Cards para a sua jornada, como a Adassa perguntou aí. Você vai ter o aplicativo do Guardião para você monitorar os seus soldados e receber missões coletivas. Por exemplo, gente, tem 2 missões que eu acho muito fera aqui no Guardião. A primeira delas é aumentar a quantidade de soldados. Só que não é você, guardião, que vai fazer isso, são os soldados. Então, você vai trabalhar um evangelismo invertido. Porque os próprios alunos querem aumentar o número, a quantidade de soldados no exército, porque isso faz eles cumprirem metas e objetivos dentro do jogo e faz o exército de vocês crescerem. E aí, consequentemente, eles vão trazer mais crianças para o ministério, né? Para a igreja. E um outro que é a integração das famílias. É você transformar as famílias dos seus alunos, os pais dos seus alunos, guardiões da Ordem do Farol. Então, esse menino vai participar de 2 exércitos, do exército da família dele e do exército da escola bíblica dominical dele. Você tem acesso a rankings. Então, como estão os seus soldados em relação a todos os soldados do Brasil? Como estão o seu exército em relação a todos os exércitos do Brasil? E quem se torna guardião ganha 12 temas grátis, dos 134 ganha 12, né, para você usar um por mês aí, mas a gente vai liberando esses, a cada trimestre a gente libera 3 temas gratuitos para vocês, tá? Você ganha 4 jogos grátis, né, de tabuleiro, esses 2 que eu mostrei, mais outros 2, né, o Caça ao Tesouro e o Manejo, tá? São os 4 que você ganha, e a cada trimestre a gente libera um jogo para você, né? Yuri. Diga. Desculpa atrapalhar. Assim, Sem eu problema. me torno guardião. Eu tenho um acesso limitado para a quantidade de pessoas, ou cada pessoa que for integrante tem que também fazer parte? Boa. Você se tornando uma guardiã, você pode colocar quantos soldados você quiser no seu exército, que são os seus jogadores. Quantos você quiser, ilimitado.
Ah, perfeito, porque eu pensando, para mim seria fácil, porque eu trabalho, mas a minha equipe, eu acho que o mais velho tem 13 anos. Seria, não teria como, seria Uhum. mais impossível para ele estar trabalhando para O seu, conseguir. o seu trabalho aí, né, esse que você está falando, qual que é a idade dessa galerinha que você trabalha aí? O maternal eu trabalho até 6 anos, que é a idade limite para alfabetização. Aham. E depois os juniores, eu trabalho com juniores, eu prendo eles até os 14 anos comigo para poder estar liberado para os adolescentes com uma cabecinha melhor, para Sim. eles estar com o ensino A mais firmado. minha, a minha sugestão para você, nas mentorias a gente pode te ajudar mais, tá? Mas a minha sugestão para você é você trabalhar com essa galerinha mais velha aí, né, a partir dos 7 anos, Certo? até os 14 tranquilamente. Se tiver 14, né? Se tiver 14, você E pode. A gente sugere, inclusive, que você crie outros guardiões, mas esse é um segundo passo, tá? Esse não é o primeiro. Então, mais para frente, você vai descobrir como fazer isso, tá bom? perfeito, Mas a perfeito. quantidade, por exemplo, isso é muito importante, gente, que a Dalviliana perguntou. Você faz adesão como guardião e para eles é totalmente de graça, eles não pagam nada. Que Entendeu? maravilha, maravilha. Para eles é totalmente gratuito. Então, você vai receber os cards, você vai usar com eles. E por que eu uso com eles? Porque você é a líder, você que conduz eles no conhecimento da palavra. Mas eles não pagam nada. Eles baixam esse aplicativo gratuito. Entendeu? Isabel, eu vou te responder agora, tá? Que é como se tornar um guardião, né? Então, são 4 jogos grátis. Você tem acesso a temas com desconto especial. Então, se hoje você que não é guardião quiser comprar um tema bíblico para jogar com esse aplicativo, você vai pagar R$ 39,90. Se você é um guardião, você vai pagar R$ 9,90, tá? Você baixa tudo em PDF e recebe imediatamente, né? Além dos 12 temas gratuitos, tá? Você tem 12 temas gratuitos, ou seja, você nem precisa comprar. Se você não quiser comprar nenhum tema, você não... Mas se você quiser algo específico, você pode comprar por R$ 9,90, né? Você compra com desconto. Você tem uma jornada do guardião para fazer, né? Uma formação online, os tutoriais do aplicativo, como gamificar e o desbugando, que é para você trabalhar essa questão da mentalidade. E para quem entrar hoje, né, nas próximas 24 horas, ganha isso aqui, ó. Você vai ganhar 100 QR Cards de 9 temas bíblicos, além dos 12, tá? Além dos 12 temas, você vai ganhar mais 10 temas com 100 QR Cards no total, sendo 10 QR Cards de cada tema, que são os tipos de livro da Bíblia aqui, ó. Você vai ganhar esses temas aqui, ó. Pentateuco, histórico, poesia e sabedoria, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, caso de Paulo, caso de Gerais e Apocalipse. Yuri, por que você escolheu esse? Porque é o seguinte, nosso objetivo não é a palavra, então você vai ter condições de treinar o seu exército de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, você tem condição de ensinar a Bíblia inteira para ele usando a Ordem do Farol, tá? Esse jogo, a Ordem do Farol, né? Os 50 primeiros ganham 50 QR Cards a mais e o jogo manejo com o tema identidade, além disso, o material de identidade. E hoje, para você fazer isso nas próximas 24 horas, você só paga 12 de R$19,70 ou 197 à vista por acesso, com acesso por 1 ano, tá? E se a gente fosse somar tudo que a gente está colocando aqui, daria R$ 1.254,40. E a gente está fazendo por 197 anual, né? Então, todo ano, 197, você pode dividir em 12 de R$19,70, tá? Eu vou mandar agora lá no grupo do WhatsApp o link para quem quiser já fazer adesão, porque depois de amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você já tem um encontro comigo numa mentoria, tá? Aí já é mentoria mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui quem foi que perguntou. Isabel, como é que você faz, como é que você se torna uma guardiã, né, da nossa comunidade? Você faz adesão a esse programa que eu acabei de te mostrar aqui. E lá dentro você vai ter acesso a todas essas ferramentas, você vai ter acesso à comunidade, você vai ter acesso ao WhatsApp, e você vai caminhar conosco durante esse ano inteiro,
né? Implantando aí na tua escola, no teu ministério, na tua família, na tua casa, a gente tem ferramentas para todos esses ambientes, tá? Então, Isabel, ficou alguma dúvida mais? Dalviliana, Isabel, quem está aqui ainda? Eu vou parar a gravação, tá, gente? Vou parar a gravação aqui.